Irmãos, nós vamos dar sequência aos nossos estudos de Malaquias. Hoje nós vamos falar de Malaquias no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 14, versículo 16, perdão. Esse é um tema: choro e gemidos no altar sem arrependimento não produzem efeitos. Ir ao altar do Senhor sem arrependimento, se nós quisermos traduzir isso por uma linguagem um pouco mais chula, nós podemos chamar isso de lágrimas de crocodilo. Também dá. Chegar no altar do Senhor sem arrependimento não produz efeito. E este texto de Malaquias, se eu pudesse pular, eu pularia. O problema da expositiva é que você não consegue pular. É um texto pesado, duro, difícil, mas o Senhor nos deu graça e nós vamos falar sobre esse texto. Malaquias capítulo 2, versículos 10 a 16 diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazei isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O livro de Malaquias, apesar de ser pequeno, um livro de 4 capítulos apenas, 2 folhinhas e meia, é um livro muito bom, muito atual. E ele fala especificamente do culto ao Senhor. E ele bate pesado em cima do formalismo e da negligência daquele povo com relação ao culto ao Senhor, inclusive nos sacerdotes. Deus, ele exige um culto, exige que o culto seja feito a ele com pureza. E vocês percebam que eu estou usando o verbo no presente. Não é que Deus exigia um culto sincero a ele. Deus exige um culto sincero a ele. Um culto que produza adoração, que produza vida. Um culto sincero ao Senhor, e não um culto desleal, não um culto apenas formalismo. O Marco falou aqui no início que tem um temor muito grande de formalismo, de ter que fazer isso e ter que fazer aquele outro. As pessoas da época de Malaquias, inclusive os sacerdotes, faziam justamente isso. Faziam as suas ofertas, iam ao templo, mas de uma forma formal, sem vida, sem arrependimento, sem sinceridade, de uma forma desleal ao Senhor. E o Senhor, que vê todas as coisas, como nós oramos, que nada pega ele de surpresa, nada é surpresa para ele, sabia, conhecia os corações deles e batia pesado neles, porque eles estavam fazendo algo só como formalismo, e o Senhor não aceitava isso.
Ele chega a dizer no versículo 10 do capítulo 1, que ele preferia que o santuário, que o templo fosse fechado ao receber um culto desleal. Ele diz assim: haja quem feche a porta ao invés de queimar ao fogo, ou seja, aquele fogo que representava a sarça. O Senhor diz assim: apague o fogo, feche a porta, mas não venha me oferecer aqui um culto na forma formal, sem vida, sem respeito, sem testemunho. O pastor Romeu Bornelli, ele fala que Malaquias é a trombeta do Velho Testamento, é a última trombeta do Velho Testamento. E ele faz uma comparação com a trombeta do Novo Testamento, de forma muito boa. Ele diz o seguinte: as duas trombetas, a do Velho Testamento, no livro de Malaquias, foi tocada quando o povo estava em completa apostasia. E a trombeta do Novo Testamento será tocada, o povo estará em apostasia. Então são duas trombetas, do Velho Testamento em Malaquias e do Novo Testamento em Apocalipse. Só para nós ficarmos um pouco sintonizados, aqueles que não tiveram, no primeiro estudo que nós fizemos de Malaquias, nós falamos da desobediência deles com relação ao amor de Deus. O Senhor falando para eles e eles perguntando: no que o Senhor tem nos amado? Aí Deus trata com eles sobre Esaú e Jacó. Diz: eu amo quem eu quero. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. No segundo estudo que nós falamos, eles estavam desobedecendo o Senhor na majestade do Senhor. Ou seja, eles estavam trazendo para o altar os animais defeituosos, o cego, o aleijado, o dilacerado, o surdo, enquanto que eles tinham esses animais sadios, sãos nos seus rebanhos, eles estavam trazendo o resto para o Senhor. Estava trazendo aquilo que não servia para eles. E o Senhor responde: já que vocês estão trazendo o resto para mim, eu vou mandar vocês junto com o esterco dos animais, junto com as vísceras dos animais. É para lá que vocês vão. No terceiro estudo, nós falamos com relação à desobediência deles, com relação à aliança levítica, ou seja, a aliança que Deus tinha feito com a tribo de Levi, que os levitas todo sacerdote era levita, mas nem todo levita sacerdote. Então quem cuidava do templo, quem tinha a obrigação de cuidar do templo, eram os levitas. E eles tinham uma obrigação ainda muito maior, que era ensinar o povo da lei, desviar o povo do caminho errado. E eles estavam fazendo o contrário, eles estavam se desviando do caminho do Senhor. Aí o Senhor também dá uma repreendida neles, uma exortada neles, dizendo: olha, vocês têm a responsabilidade, vocês estão negligenciando a aliança que eu fiz com Levi, lá no início, lá quando ele separou a tribo de Levi para que cuidasse, para que ficasse responsável por todas essas atividades do templo. E nesse quarto estudo, nós vamos ver que o Senhor continua tratando pesado com eles, tratando com os sacerdotes e com todo o povo, pela negligência deles com relação ao casamento misto. O Senhor, ele não aceitava o casamento misto. E Deus está tratando com eles justamente em cima do casamento misto. Se nós pegarmos a divisão desse texto, nós vamos ver que do versículo, ele só tem duas divisões esse texto. Do versículo 10 ao versículo 12, ele vai falar sobre o casamento misto. Do versículo 13 ao versículo 16, ele vai falar sobre o divórcio que aquelas pessoas estavam praticando. Quer dizer, duas atitudes que o Senhor repreendia, o Senhor não aceitava, e até o final do versículo 16, o Senhor diz que ele odiava aquela prática. Então o Senhor vem falando para ele o seguinte: por que vocês estão fazendo isso? E por isso que eu coloquei aqui o título, que choro e lágrimas no altar do Senhor sem arrependimento não produz efeito. E era isso que estava acontecendo. Nós, pela graça do Senhor, nós vamos trabalhar esse texto e nós vamos aprender a respeito disso daqui. Então, o versículo 2:10, que diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais?
A exortação de Malaquias era com relação ao Criador. Malaquias está dizendo para aqueles homens assim: olha, o Criador dos homens, o Criador de vocês, não é o mesmo Criador das mulheres? Não foram elas também feitas ou criadas pelo Senhor? Vou trazer aqui, não é do mesmo material? O Senhor não ama as mulheres da mesma forma que Ele ama vocês? E por que é então que vocês estão sendo desleais para com elas? O Senhor tem o mesmo amor que Ele tem para com vocês, homens, Ele tem para com as mulheres. As mulheres judias, elas invocavam o mesmo Deus que os homens judeus. Não havia diferença com relação ao Senhor. E Malaquias vem puxando a orelha deles justamente nesse sentido. Por que é que vocês estão desprezando a mulher de vocês? Por que vocês estão negligenciando a mulher de vocês? Por que vocês estão fazendo diferença entre elas e outras mulheres? Elas não são filhas do Senhor? Qual era o Deus que elas invocavam? Era o Javé, era o Deus Todo-Poderoso, era o Senhor Criador. E Malaquias fala diversas vezes nesse assunto: vocês estão sendo desleais com o mesmo material. Ela é judia, ela é do mesmo povo que nós, do mesmo povo que vocês. Então não é justo, não é certo que vocês usem de deslealdade para com essas mulheres. E ele puxa a orelha do povo justamente em cima disso, quando ele diz assim: nós não temos o mesmo pai? Aqui alguns estudiosos quis dizer, ou poucos deles, que estavam falando do pai Abraão, mas não é do pai Abraão que ele está dizendo, ele está falando do pai criador, do Senhor Deus criador. Quando ele diz, não temos nós todos o mesmo pai, ele está falando justamente do Deus, ou seja, ele está colocando a mulher e o homem no mesmo patamar com relação à invocação do nome do Senhor, com relação ao amor do Senhor. Não havia diferença, não havia motivo para que aqueles homens desprezassem ou negligenciassem as mulheres, as mulheres judias. Por quê? Porque Deus é o pai de Israel. Por que Deus escolheu Israel e não escolheu a Líbia, não escolheu a Índia, não escolheu a China, não escolheu o Brasil? Eu não sei, mas Deus escolheu Israel. E nós vemos assim diversos versículos onde Deus diz isso. Eu vou falar só dois que eu coloquei aqui. Um está em Oséias, no capítulo 11, versículo 1, que ele diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Essa segunda parte fala de Cristo, mas Deus tinha um amor para com Israel. Israel era filho de Deus, Deus tratava ele como filho. E mais um versículo para confirmar isso, é Êxodo 4:2, lá na lei, lá no Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito. Quando o Senhor manda Moisés ir falar com o faraó, o Senhor fala assim para Moisés: dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então, o Senhor tinha um carinho todo especial para com Israel naquela época. Depois a gente vai falar que isso acabou em Cristo. Mas Deus tinha um carinho todo especial para com Israel naquela época. Tanto é que quando Deus tira Israel da terra da servidão, Deus tira da frente dele todas as nações que tentavam impedir. O Senhor falou assim: eu vou levar vocês para Canaã. E começa a tirar da frente deles todas as nações, reis, e as pessoas que tentavam impedir a passagem de Israel, o Senhor ia destruindo. Hoje, como eu disse, nós pertencemos à família de Deus, fazemos parte do Israel celestial. Nós somos adotados pelo Senhor, também fomos gerados pelo Espírito. Deus fez conosco uma aliança dele ser o nosso Pai e nós sermos filhos dele, por meio de Cristo Jesus. Hoje nós oramos Pai por meio de Cristo Jesus. Foi Cristo que fez isso para nós. E é interessante que ser filho de Deus, você não consegue pela sua própria força. Não, a partir de agora, eu quero ser filho de Deus. A Bíblia diz que isso não é possível.
Mesmo que eu e você queiramos, não, a partir deste momento, então eu vou ser filho de Deus. A Bíblia diz que isso não é possível, que filho de Deus é quando o Senhor nos faz filhos dele. João 1 diz isso. João 1, de 11 a 13 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso aqui a gente entende que foram os judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: você se enquadra nisso aqui? Você crê? Você crê? Você é filho de Deus? Se você crê, você é filho de Deus. Aí eu coloquei aqui, não é possível se autogerar ou autonascer, mas é pela vontade de Deus. E eu vou deixar um assunto aqui, que os seres humanos caídos não são filhos de Deus por natureza. Os seres humanos caídos que não creem em Cristo, que não creem no nome do Senhor, não são filhos de Deus por natureza. Somente aqueles que possuem fé redentora, e essa fé é gerada pelo Senhor. Esta fé também você não tem. Esta fé é gerada pelo Senhor. Somente estes são filhos de Deus. Nossa, mas que exclusivismo! É o Evangelho que diz isso. Vamos para Malaquias. Este é um outro assunto, eu só quis trazer justamente por isso. Quando o Senhor, esse texto é extremamente importante para nós entendermos daqui para frente. Por que é que o Senhor não aceitava o casamento misto? Porque filhos de Deus e filhas do homem, do mundo. Quando você olha lá para Gênesis 6, o Senhor já fala a respeito disso, que filhos do homem, filhos de deuses casavam com filhas do homem. Não vou nem entrar nesse texto, porque ele tem 3 ou 4 interpretações que não vêm ao caso. Malaquias 2:11, sequência. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Aqui a advertência é global. Quando ele diz Judá, salvo algumas exceções que nós vamos ver lá em Malaquias 4 no final, o povo em geral. Havia uma generalização de perversidade, de atitudes desleais. Além de deslealdade, o povo estava praticando ações abomináveis ao Senhor. O culto ao Senhor estava sendo realizado de forma desprezível. A bronca de Malaquias era com relação ao casamento misto, e mais que isso, eles estavam casando com mulheres pagãs, e ele chama de adoradora de deuses estranhos, ou adoradoras de Deus estranho. Algumas versões traz filhas de deuses estranhos, que aí o reverendo Augusto Nicodemo diz, isso é fácil de entender. Hoje eu posso dizer que eu sou filho de Deus. Quando você não é filho de Deus, você é filho de um Deus estranho. Então, havia deuses estranhos, e essas mulheres pagãs eram filhas desses deuses estranhos. Então, os homens de Israel, eles estavam casando com essas mulheres, eles estavam casando com mulheres pagãs. Isso estava acontecendo, e a Bíblia chama isso de adultério espiritual. Estavam deixando Deus Todo-Poderoso e se adorando ou participando dos cultos de deuses pagãs, o que era proibido pelo Senhor. O casamento misto levava à idolatria e à adoração de outros deuses. Era uma espécie de infidelidade conjugal com o Deus da aliança. O casamento misto
E eu digo para vocês o seguinte, já vi isso diversas vezes na igreja. Alguém começa a se relacionar com uma moça de fora ou com um rapaz de fora com a conversinha de que eu vou trazer para a igreja. E muitas vezes vai embora. Não traz, vai. Alguém diz assim para o Nicodemo, mas o meu caso é diferente. Ela veio para a igreja, falou, para o teu caso eu tenho 6 ou 7 que não deram certo. Então, casamento misto. A Bíblia fala do Novo Testamento, inclusive Paulo nos adverte a respeito disso. Judá havia se afastado a tal modo de Deus que havia violado as exigências centrais do relacionamento com o Senhor. E o Senhor já havia dito isso lá em Deuteronômio, sobre o relacionamento com deuses estranhos. Ele diz aqui, Deuteronômio, as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Anátema significa maldito. Assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Como eu disse no início, se eu pudesse ter pulado esse texto, eu pularia. Mas o Senhor falando, o Senhor já tinha advertido o povo, já tinha deixado isso muito sério, que ele não aceitava esse tipo de enlace, de mistura com outros deuses. Eles ainda estavam profanando o santuário do Senhor. E aqui o negócio fica um pouco mais sério, porque além do povo em geral, o texto nos dá base para entender que os sacerdotes estavam fazendo isso. Por que dá para entender isso? Porque ele diz no versículo 11, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja ele quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Quem apresentava ofertas ao Senhor dos Exércitos eram os sacerdotes. Então o texto dá margem para pensar, para chegarmos à conclusão que os sacerdotes também estavam praticando essas abominações. Eles estavam praticando casamentos mistos, ou praticando ou concordando que isso acontecia. Lembremos que os sacerdotes eram as pessoas responsáveis pelo sacrifício no templo. Era eles que cuidavam, era eles que analisavam os animais, para ver se os animais estavam aptos para serem oferecidos em sacrifício. Eles cuidavam do santuário, e o santuário representa, ali no santuário estava o quê? Estava a presença de Deus. E era proibido aos gentios entrar no santuário. E como que eles estavam profanando o santuário? Eles estavam pegando essas mulheres pagãs, estavam levando para o santuário. Ou seja, eles estavam cometendo abominações mesmo. Até o estudioso diz que tinha uma plaquetinha lá, uma placa dizendo assim, para os gentios, daqui para frente você não pode entrar, porque se você entrar você vai ser morto. Aí depois fizeram um espaço lá que significa o espaço dos gentios, mas eles não podiam entrar lá. E esses homens estavam pegando essas mulheres pagãs, estavam levando para o santuário. A Bíblia fala, eles estavam profanando o santuário do Senhor. Estavam fazendo tudo aquilo que o Senhor tinha dito. Não façam assim, não façam assim. E se a gente até olhando aqui, parece que isso assim aconteceu só em Malaquias. Se você olhar para o livro de Juízes, Romeu Bornelli faz isso, não é fala minha, é dele, você vai ver que tem 12 tombos do povo de Israel. Ou seja, o povo se afastava de Deus, aí o Senhor levantava um juiz, o juiz vinha, pedia misericórdia, o Senhor derramava a bênção. O povo afastava de novo, o Senhor vinha, o Senhor derramava a bênção. Por 12 vezes. Eu quero deixar aqui também que o Deus não é preconceituoso. Deus nunca proibiu o casamento interraciais. Deus proibiu o casamento interreligioso. E eu digo para você, eu só vou falar de 2 pessoas. Você vai lembrar. Existe uma mulher na Bíblia chamada Raabe. Lembra?
a Bíblia chama de prostituta ou meretriz Raabe. Quando Moisés morreu, Josué foi o sucessor dele saindo da terra do Egito. E Josué chegou e para conquistar, para entrar em Canaã, ele tinha que passar por Jericó. Josué mandou 2 espias para verificar a terra de Jericó e ver a terra de Canaã e ver Jericó, como que era. Jericó era uma cidade fortificada. Tanto é que eles achavam que Jericó não seria destruída. E ali, quando essas pessoas viram esses 2 espias, eles foram para matar. E essa Raabe, ela escondeu esses espias. Escondeu os espias e enganou os homens. E a casa dela era estratégica. A casa dela ficava no muro. E ela fez um acordo com aqueles homens, diz, da mesma forma, eu sei que o seu Deus é poderoso, eu sei que ele já abriu o mar vermelho, eu sei que ele já matou Gog e Magog, eu sei que ele libertou vocês, então eu faço uma aliança com vocês aqui, da mesma forma que eu estou livrando a vida de vocês, eu quero que vocês livrem a minha vida e da minha família. Aí os homens falaram, pendura esse cordão vermelho aqui na tua casa, que quando nós invadirmos Jericó, fé, quando nós destruirmos Jericó, nós vamos salvar vocês. E eles foram e contaram para Josué, e Josué concordou. Aí eles foram, a história vocês conhecem, eles destruíram Jericó, salvaram aquela família de Raabe e toda a família dela. Que interessante, essa mulher, ela foi introduzida no meio do povo de Israel. Lembra que eu estou falando o seguinte, Deus não proíbe casamento interraciais, proíbe casamento interreligioso. Essa mulher, ela foi introduzida no meio do povo de Israel e se casou com um príncipe de Israel chamado Salmão. Muito bem. Depois, tem uma outra história de uma mulher chamada Ruth com uma mulher chamada Noemi. Noemi era casada com um cidadão chamado Elimeleque. Eles moravam em Judá de Belém de Judá. E ali teve fome, e eles foram para uma terra chamada Moabe. E ela tinha 2 filhos, chamados Malom e Quilom. Quando eles chegaram na terra de Moabe, elas se casaram, esses 2 filhos casaram com uma mulher chamada Orfa e com uma mulher chamada Ruth. Muito bem, foi uma tragédia lá, estou sendo rápido para contar a história, dando uma tragédia lá, e morreu o Elimeleque, Malom e Quilom. Aí Noemi ficou com as 2 noras e falou assim para elas, olha, volte para sua família. Orfa falou, então eu estou vazando, foi para a família dela. Noemi falou assim, aí Noemi falou o versículo que nós encontramos direto nos casamentos, que é maravilhoso, que diz assim, disse, porém, Ruth a Noemi, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu povo. É o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso disse Ruth para Noemi. Muito bem, Ruth seguiu Noemi de volta para Belém de Judá. E ali ela conheceu um cidadão chamado Boaz, que era descendente distante de Noemi. Que legal! Sabe quem era a nora de Ruth? Raabe. Porque do casamento de Raabe com Salmão, nasceu Boaz. Do casamento de Boaz com Ruth, nasceu Obed. Sabe quem foi Obed? O avô de Davi. De Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi e da descendência da carne de Jesus Cristo, da tribo de Judá. Ou seja, lá de Raabe vem a descendência de Jesus Cristo. 2 mulheres não judias, a minha esposa diz que ela era jericonense, porque quem nasce em Jericó é jericonense. Eu não sei. Então, uma jericonense e uma moabita, porque Noemi, Ruth era uma moabita. 2 mulheres que não tinham a mesma fé, adoraram, creram no Senhor e foram abençoadas por Senhor. Raabe foi tão abençoada que o Senhor colocou ela no Guinness Book da fé, lá em Hebreus 11. Se você for lá em Hebreus 11, se eu não me estiver enganado, no versículo acho que 31, é o Guinness Book da fé. Se você estiver lá, está bem. Então Deus botou ela lá no Guinness Book da fé, lá em Hebreus 11, para você ver como é que essa mulher creu no Senhor. No Novo Testamento,
Paulo também nos adverte com relação à mistura. Ele diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Novo Testamento. Paulo falando isso para nós. Aí eu peguei um pensamento aqui que eu achei muito bom, que diz assim, no sistema do mundo em que vivemos, qualquer ação que nos leve a trocar a vida com Deus pelos prazeres do mundo é julgo desigual. Tudo que nós trocamos por Deus é um julgo desigual. E João 2,15, João 2,15, ele fala muito bem disso. Ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa sociedade que nós vivemos, incrédula, perversa e rebelde, sob a orientação do diabo, despreza os crentes e o seu Senhor e tenta nos enredar com o teu sistema. De forma, você viu o que o Marco passou aqui, que vai falar no próximo domingo? O diabo não vai vir de chifre e um garfo e espetando nós, não. Ele vai vir de forma muito sutil. A serpente ali, como é que é? E Romanos nos alenta sobre isso. Nos adverte sobre isso. Romanos 12:2. Vocês conhecem bem esse versículo, que diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, o mundo, o sistema, ele tenta nos enredar. Uma das nossas orações tem sido nesse sentido. Senhor, abra os meus olhos para que eu não seja envolvido pelo sistema do mundo. Senhor, Espírito Santo, me dê sensibilidade para que eu consiga perceber as artimanhas do diabo, para que eu não seja enredado com esse sistema que é o próprio diabo que comanda. Você viu que hoje eu estou nervoso, né? Malaquias, dando sequência, Malaquias 2,15. Ainda fazeis isto, ou seja, de tudo aquilo que os caras estavam fazendo lá, fazendo todas aquelas barbaridades, ainda fazeis isto. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Olha que coisa interessante. O povo chegava diante do altar e chorava, e gemia, e cobria o altar de lágrimas, e clamava ao Senhor, só que o Senhor não respondia. O Senhor não atendia. O Senhor não dava o que eles estavam pedindo. Por quê? Porque é o que eu disse lá no início. Eles estavam chegando de forma hipócrita diante do Senhor, com lágrimas de crocodilo, pedindo para o Senhor, só que a vida deles estava totalmente errada. Por isso que eu coloquei entre vírgulas ali, sem arrependimento. Porque quando nós vamos chegar diante do Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. Chegar diante do Senhor, batendo no peito, dizendo, eu sou bom. Ó Senhor, como eu vi esses dias, você tem que trazer a oferta para o Senhor, depois você tem que exigir dele, dizer, agora o Senhor tem a obrigação de me dar. Vai que você vai ver. Vai que você vai ver o troco que você vai tomar. Entendeu? E eles estavam chegando diante do Senhor. Aqui está a minha oferta. O Senhor diz, não, eu não aceito a tua oferta. Ele já não olha para a oferta. Havia choro, havia gemido, mas o Senhor não estava aceitando as ofertas, porque era uma oferta sem arrependimento, é uma oferta sem vida, uma oferta que não estava dentro da vontade de Deus. E aí surge mais uma vez mais uma perguntinha deles. Por quê? Por que o Senhor não está aceitando as nossas ofertas? O que nós fizemos de errado, Senhor? Tem certeza que o Senhor está certo? Aí o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Só por isso.
Só por isso, o Senhor deixa muito claro, deixa a mulher da tua mocidade, a tua companheira, a mulher da tua aliança. Ou seja, eles estavam se divorciando da esposa deles, estavam sendo atraídos por não sei o que das mulheres pagãs. Alguma coisa existia lá que estavam fazendo com que eles divorciassem das mulheres, estavam casando com as mulheres pagãs. E a consequência disso, como eu já disse, era adoração ao Deus estranho, era um divórcio do Senhor, era uma infidelidade conjugal, ou seja, era uma traição com Deus. E eles estavam fazendo isso e estavam querendo que Deus respondesse à oração deles e aceitasse a oferta deles. Aí você contextualiza isso do jeito que você quiser. Isso daqui para nós hoje também. Ah, mas isso aconteceu na época de Malaquias. Acontece hoje também. Como que nós chegamos diante do Senhor? Se nós estamos chegando diante do Senhor contritos, Senhor, tem misericórdia. Eu não estou dizendo aqui que nós não pecamos. E eu sou o principal deles, principal pecador. Como que nós chegamos diante do Senhor? Senhor, tem misericórdia. Senhor, ó, de novo eu pequei, Senhor. Eu pisei no tomate de novo. Arrependidos diante do Senhor. Havia uma ruptura da adoração, porque muitos iam com as mulheres adorar a deuses estranhos. Isso que é mais complicado, porque além deles divorciar, tinham 3 fatores. Eles divorciavam, que já era abominação, o Senhor não aceitava. Eles se casavam com mulheres pagãs, que o Senhor não aceitava, e eles iam para os cultos delas. Eles iam adorar os deuses delas, ou seja, 3 ações, uma pior do que a outra. E a gente vê que isso não é assim, inédito na palavra. Nós temos 2 reis principais que já fizeram isso. O rei Acabe. Quem que era a mulher do rei Acabe? Era Jezabel. Acabe foi para o lado de Jezabel. Você conhece a história? Jezabel com Elias e tudo lá. Não vou contar aqui, senão meu tempo vai embora. Jezabel e Acabe. Um outro rei que praticou isso, Salomão. Salomão fazia isso também. No final, se vocês lerem lá o livro, a história de Salomão, vocês vão ver que Salomão fazia isso. Salomão tinha, eu não sei se eu vou inverter aqui, mas 300 mulheres e 700 concubinas. Ou seja, ele tinha 1000. E muitas dessas mulheres eram adoradoras de deuses estranhos. E Salomão ia adorar a esses deuses. Nós não sabemos no final da vida de Salomão o que aconteceu. Muitos creem que ele se arrependeu, tal. Eu não vou entrar nessa história que eu também não sei. E aí entra no versículo 2,15 que diz assim: esse é o calo. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Pois é. Não fez o Senhor O que significa isso? Isso significa o seguinte: Deus fez Adão e Eva. Ele não poderia ter feito uma sequência de réplicas? Ele não pode. Quantos nós temos? 6 bilhões de habitantes hoje na Terra, aproximadamente, é isso? Ele não poderia ter feito 6 bilhões de bonecos? Poderia ou não poderia? Poderia. Os anjos ele fez na quantidade que existem. Quantos anjos existem? Pergunta para o Marco. Eu não sei quantos anjos existem, mas existe um monte de anjos. Agora, eles não se reproduzem. Eles foram feitos na quantidade que eles têm hoje. Agora ele diz assim: não fez o Senhor ele fez o homem e a mulher. Mesmo havendo um pouco de espírito, lá se você olhar Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor fez o homem e soprou nele. Ou seja, mesmo fazendo isso, sobrou muito espírito no Senhor, para que ele fizesse quantos homens ele quisesse, mas ele fez Para quê? E por que somente Porque ele buscava a descendência que prometera, ou seja, pela criação do homem e da mulher viria o descendente, que é Cristo. Que descendência é essa? A descendência de Gênesis 3,15, que diz:
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pela procriação, pela descendência do primeiro casal, viria quem? Viria Cristo. Viria toda a história e ia se desenrolar até chegar o descendente. Por isso que ele diz, não fez ele para que chegasse o descendente. E aí ele termina, vou voltar aqui, ele diz assim, portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel com a mulher da tua mocidade. Cuidado, porque os olhos do Senhor estão vendo o que vocês estão fazendo. Cuidado. E aí, indo para o final, Malaquias 2,16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, de novo, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O que significa isso aqui? Primeiro, Deus repudia, Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Deus não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. Deus, eu vou usar essa expressão aqui, vocês me entendam, Deus organizou o divórcio por causa da dureza dos corações. Na Bíblia fala de uma ou duas situações possíveis de divórcio, somente. Deus organizou isso, mas Deus não instituiu o divórcio. Deus não é a favor do divórcio, Deus não é a favor da poligamia, Deus não quer que o homem tenha um harém. Deus fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem. Vou usar uma expressão aqui, não me entenda mal, Deus suportou isso, mas não que Deus fosse a favor disso. Deus instituiu o casamento, tanto é que ele diz que ele odeia o repúdio, ele odeia o divórcio, e ele fala para aquele povo, tome cuidado com isso. E o último texto é Mateus 19, 4, 5, aonde o Senhor nos traz dizendo o seguinte, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É plano do Senhor o casamento. E aqui, para terminar mesmo, diz assim, aquele que cobre de violência as suas vestes. Isso era um estágio um pouquinho pior do que eles estavam fazendo. Porque os estudiosos trazem que, além de divorciar, muitos deles estavam fazendo isso com violência. Com as suas mulheres. Agora, que tipo de violência, eu não sei, mas talvez expulsando de casa, talvez agredindo. Só sei que eles estavam enchendo ali as suas, cobrindo de violência as suas vestes. Estavam trazendo para eles, além do casamento misto, além de casar com filhas de Deus estranho, além de se divorciar da mulher da tua mocidade, além de adorar a outros deuses, eles estavam causando esse divórcio com violência, o que agravava em muito a indignação do Senhor para com eles. Eu quero falar aqui umas aplicaçõezinhas ou uma conclusão que diz assim, primeiro, eu penso que a nossa oração deve ser para que o Senhor nos oriente a não cairmos na cilada de talvez, sem percebermos, estarmos nos relacionando com deuses estranhos. Espírito Santo, abra o meu entendimento para que eu não me relacione, talvez, sem saber com Deus. Agora, se souber, aí que não é mesmo, você entendeu? Mas que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para não entrar nesta cilada. Segundo, que o Senhor nos livre do sistema deste mundo. Já falei sobre isso. Terceiro, Deus, ele é testemunha de
toda a cerimônia de casamento de cristãos. E também será testemunha de toda a violação desses votos, segundo o texto. Quarto, o pecado do divórcio. Há pecado no divórcio, salvo aquelas duas citaçõezinhas que a Bíblia diz que o Senhor até regulamenta. Quinto, pedir ao Senhor que sonde os nossos corações e retire de nós o que está impedindo de ter uma vida de santidade na presença dele. Por quê? Porque o Senhor estava exigindo isso. Não é que ele estava, ele ainda exige que o culto a ele seja um culto de vida, um culto de santidade e não formalismo. Eu vou na igreja porque eu preciso ir na igreja. Eu venho na igreja para louvar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos leve a adorá-lo verdadeiramente, sem hipocrisia, sem meios termos. Amém?